Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 5 de junho, dia bem negativo no mercado. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal Dalto Vieira Invest no YouTube. Procedimento simples, no canto inferior direito do seu vídeo, passando o cursor do seu mouse aqui em cima dessa parte inferior direita do vídeo, em cima da imagem inscreva-se. Vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar o sino ativado das notificações para que seja sempre avisado aí que tem conteúdo novo no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes, carteiras de ações, são duas carteiras que eu acompanho e atualizo aí semanalmente e também mensalmente. Clique aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos. Enfim, enviar aí um formulário, se cadastrar através de um formulário e cadastrar meu número nos seus contatos do Telegram, do aplicativo Telegram. Qual o seu número? Está aí no formulário que você vai acessar. Vai estar lá toda a orientação para que você possa receber aí, participar desse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Ibovespa no pregão de hoje, queda de 1,42%. Essa queda do Ibov vai dando sequência a um processo de correção do índice desse último movimento de alta. Em termos de tempo, já estaria maduro para começar um processo de movimentação para cima no índice Bovespa. Ou seja, já voltou aqui para chamar, primeiramente respeitou a resistência essa aqui, mas já voltou um pouco para baixo do patamar do primeiro nível de suporte. O próximo nível de suporte aqui já está basicamente em cima, que é o patamar de 95.600 pontos, a mínima do dia 95.685 e abaixo disso 95.211. Enfim, nessa faixa de pontos, que já que o Ibovespa, um lugar onde o Ibovespa se encontra, pode gerar ali alguma sinalização mais relevante para cima, um fundo ascendente a favor da tendência de alta. Então é o que a gente tende a acompanhar aí de perto, que pode trazer oportunidade de compra em alguns ativos aí que estão inclusive listados junto ao Ibovespa. Olhando para o gráfico 60 minutos, o sinal mais relevante de subida no índice, no Ibov, seria justamente um fechamento de uma primeira hora de pregão acima dessa região aqui de 96.547 pontos. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela. Eu agradeço de imediato por prestigiar diariamente aqui meu trabalho e com esse seu joinha, isso me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, principalmente o conteúdo de aprendizado do canal com demais participantes aí do mercado que estão dentro do YouTube. Então temos aqui o mini índice em queda de 1,45% no pregão de hoje. Para o próximo pregão, G60, acabei de mencionar até pelo Ibovespa. Ó. Olha como essa região aqui é uma região importante. Foi uma região de suporte que foi perdida. Ela já funcionou aqui como um patamar de resistência, antigo suporte, funcionando como resistência. Qual seria o cenário mais interessante para se trabalhar na ponta compradora? Mercado abre aí a primeira hora de pregão já vindo para um fechamento acima dessa região de 96.705 pontos. E depois disso passa a proporcionar num gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos fundo ascendente. Fundo ascendente acima de que patamar? Se for acima dos 96.700, ótimo. Se for até também aceitável, se for acima dos 515, ou seja, o mercado vem, sobe e passa a proporcionar fundo ascendente acima dos 96.515, também seria aceitável a operação para a ponta compradora, ou seja, o mercado vem aqui em cima e volta e passa a utilizar pelo menos um desses níveis aqui de antiga resistência como um patamar de suporte para gerar compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Esse seria então o cenário mais interessante para compra. Agora, logicamente, qual a ideia? Aqui quando eu comento isso na videoanálise, porque assim, a gente não tem um controle, a certeza do que realmente vai acontecer com o preço. Se tivesse certeza, seria muito fácil, né? Entrar no mercado, venderia casa, papagaio, enfim, tudo e colocaria para uma determinada direção, uma compra ou uma venda aí no índice. Mas como a gente não tem esse controle, a gente mapeia cenários para verificar quais são os pontos mais interessantes, a partir de que momento é mais interessante trabalhar na ponta compradora ou qual o cenário que apoia mais a operação da ponta vendedora. No caso daqui para venda no mini índice, a manutenção do preço para baixo aqui, ou seja, tentou subir ou onde está batendo aqui agora, que aqui é até uma região de resistência, na faixa dos 96.310, abriu caindo, dando indício que pode vir mais abaixo aqui de novo, testar o suporte aqui desse topo anterior que está localizado em 95.740, que inclusive já foi testado nesse pregão, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos.
vindo mais abaixo ainda continua nesse cenário. Enquanto não gerar nenhuma sinalização para cima, uma formação de fundo, se vier mais para baixo, logicamente, que a mudança para fazer compra não vai ser aqui em cima, né? Vai ser após gerar algum sinal de alta num gráfico de 60 minutos ou num gráfico de 30 minutos, algum fundo que que aumente a chance de se ter movimento de subida, apoiando mais, entrar comprando no gráfico de menor periodicidade, fundo ascendente ou pivô de alta, que seria justamente gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente. No dólar, no dia de hoje, uma bela recuperação do dólar. O dólar estava em queda, reverteu para cima quando a gente fez a live aqui pela manhã. Uma sinalização mais positiva para buscar a operação na ponta compradora. Veio aqui, rompeu a máxima do pregão anterior, enfim, quebrou a sequência de máximas descendentes do gráfico diário e aumentando a chance de poder ter algum repique aí de alta no dólar. E agora o que era suporte tende a funcionar como resistência para o dólar. Essa região aqui desse fundo anterior, desses fundos anteriores e esse fundo aqui, são as resistências mais próximas para o dólar. 3.923 e depois 3.930,5 e na sequência 3.937 são as resistências mais próximas para o dólar. No gráfico de 60 minutos, temos o dólar dentro de uma movimentação para cima. O dólar veio aqui para cima da máxima da primeira hora de pregão, usou essa máxima da primeira hora de pregão como patamar de suporte e voltou aqui para cima. Dentro desse movimento de alta, para buscar venda, o que seria interessante? Abre caindo e passa a proporcionar venda preferencialmente para baixo dos 3.881, ou 3.882, 3.881. Gráfico de 10 minutos, essa venda seria da seguinte forma, vem aqui para baixo e passa a proporcionar sinalização de topo descendente ou de pivô de baixa pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seria mais interessante no dólar. Para a ponta compradora, abrindo aqui para cima, ou seja, o dólar abriu aqui em alta, fica mais para se buscar a operação de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, mantendo a questão da superar a máxima ali da hora anterior, enfim, de mínimas ascendentes. No gráfico de 60 minutos fica mais para buscar a operação de compra, lembrando da zona de resistência que eu acabei de citar. No G60, a resistência mais visível, além dessa aqui que foi já testada e respeitada no pregão de hoje, é desse fundo aqui anterior, que fica na casa dos 3.918,50, 3.918,50, isso, a 3.922. Nas ações, PTR4 no dia de hoje, queda de 1,3%, topo abaixo de um topo anterior, gerando a sinalização mais negativa. A Petro retoma a tendência de baixa se perder a mínima desse fundo aqui anterior, localizado em R$ 25,42. Então, se houver aqui a perda dessa região, gera um pivô de baixa e aumenta a probabilidade de queda para essa ação. Para voltar a ter uma perspectiva mais positiva para a compra, Petro, um primeiro ponto, anular esse topo, voltar para cima de 26,37. E aí realmente ganha um cenário bem mais positivo para a compra se conseguir retomar aqui o retorno, voltar, né, com preço para cima desse topo aqui de 26,80 a 26,86. Vale 3, dia de hoje, queda de 1,47%. Oscilou acima da máxima pregão anterior, perdeu força, já veio, voltou aqui para baixo. Tanto Petro como Vale, observe, entre as médias, né? Região pior operacionalmente, mesmo que seja aqui alguma sinalização de subida, região em termos aqui de fazendo um filtro, né? Preço entre as médias aqui fica uma região mais complicada operacionalmente, mercado mais para indefinição. Olhando para o gráfico semanal, a Petro ali respeitando a média móvel de 13 períodos do gráfico semanal. E a Vale 3 respeitando a média móvel de 3 períodos também do gráfico semanal. Então, cenário mais de indefinição. Em ambos ativos, a Vale gera uma sinalização mais relevante para cima se conseguir fechar aí para cima dessa região de 49,35 a 49,43 a partir do próximo pregão. Enquanto isso não acontecer, a Vale vai caminhando para testar efetivamente o suporte na faixa dos R$ 47,82, que seria o fechamento completo do gap de alta aberto aqui anteriormente. Brasil Foods, BRFS3, seguimos comprado, o stop está aqui embaixo, fechamento bem negativo no pregão de hoje, 3,42% de queda, nossa entrada aqui, ativo tinha fechado bem o pregão anterior, abriu bem, mas perdeu força e fechou aqui embaixo, então por enquanto stop nesse nível, acompanhando aí de perto a abertura do próximo pregão. Qualquer mudança que eu venha fazer em termos de stop, eu vou comunicar antecipadamente dentro do canal DV Invest no Telegram, né? O canal que eu já comentei, que pode também se acessar aqui novamente através de um izinho que tem aqui em cima, clicou, vai aparecer o card para você
para que você possa fazer parte desse canal. Então, o Brasil Foods não teve alteração em relação ao ponto de stop e CSNA3 também não. Apesar da sinalização negativa de ambos os papéis, o stop inicial permanece abaixo da mínima do fundo. Tá? Fechou abaixo da média, então sinalização negativa. Da mesma forma, se tiver qualquer tipo de alteração de stop no decorrer do próximo pregão, eu comunicarei com antecedência dentro do canal DV Invest no Telegram, chegando aí no seu celular, no seu desktop. Itaú Unibanco, queda acentuada, ativo dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, dentro de uma retomada de tendência também no gráfico semanal. Então, se a gente pegar aqui a Itub 4 pelo gráfico diário e até pegar primeiramente, projetar, traçar aqui, colocar o FIBO em cima desse último movimento de alta, a gente pode observar que ela invadiu a região de 38,2% e pode entrar na região dos 50% a 61,8%, que seria uma região mais interessante para se buscar a operação de compra através de um fundo ascendente na Itub. Então me chama a atenção Itaú Unibanco, Itaúsa, BBDC4, até BBAS3 me chama a atenção para se ficar monitorando. Então eu vou destacar aqui os ativos que eu vejo aí com bons olhos e logicamente tem outros papéis no sentido de acompanhamento desse processo de correção dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Então a Itub já está abaixo de um primeiro topo, do último topo que foi superado, abaixo também dessa região e agora está aqui basicamente para testar ou esse topo ou mais esse topo como suporte. Quais são os pontos de suporte? 34,27, depois 34,03 e abaixo disso 33,79. Nessa faixa de preço, dentro do que eu já mostrei até no Fibonacci, se gerar sinalização para cima na Itub, no decorrer dos próximos pregões, possibilidade de arriscar a operação na ponta compradora. Até daria para também monitorar de perto o G60, se tiver algum candle fechando mais forte aí para cima, daria para arriscar com um stop mais curto uma compra em Itub 4. BRDT3, ativo também em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, veio forte para cima, está fazendo aqui uma correção, já são 3 pregões, se tiver mais um pregão aqui pelo menos, me chama a atenção de se buscar a compra de fundo ascendente, assim como já comentado aí na Itub 4. Então, BRDT3 é um ativo que me chama a atenção para isso. Semanal também montou um pivô de alta na semana passada. Nesse momento vai testando essa região aqui de topos anteriores como um patamar de suporte. Enfim, o chamado pullback do preço depois que faz um rompimento. E aqui nessa faixa de preço que se encontra, se eu jogar também os números do Fibonacci da mínima aqui até a máxima desse movimento, está na região dos 38,2% de retração de tudo que subiu. Aqui a metade da retração de tudo que subiu está na faixa dos R$ 24,20, depois de R$ 23,87. Nessa região aí de preço, sinalização para cima tende a gerar, no meu modo de ver e para minha estratégia, uma oportunidade de abrir uma compra em BRDT3. Para quem tem um perfil mais agressivo, em termos de buscar a operação na ponta compradora de ativos que estão em tendência de baixa no curto prazo, no médio prazo, como é o caso da SUSB3, é uma das alternativas em cima dessa ação. A ação com um movimento longo para baixo, já entrando na região de suporte ali perto dos R$ 30, jogando aqui no gráfico mensal, ativo tem aí um espaço para queda ainda maior, né? Então a região de suporte mais próxima seria a região dos R$ 30, chegou à mínima de R$ 30,20. Uma das alternativas, dá uma olhada aqui na questão do afastamento mais do que 2 vezes a volatilidade média do papel, a volatilidade do dia foi inferior à média dos últimos 10 pregões, isso favorece no sentido de se abrir compra na superação da máxima do pregão de hoje com stop abaixo dessa mínima. Por quê? Porque o stop fica menor do que a volatilidade e se gerar aqui um repique de alta tende a gerar uma melhor relação risco-ganho. Pelo menos você tem espaço, não que vai gerar, não que aumenta a probabilidade de gerar uma melhor relação risco-ganho. Porque como está contra a tendência, o movimento de subida, teve um candle excelente aqui, mas não foi além disso. Parou de subir e já começou a cair de maneira forte. Então quando está contra a tendência não dá para se exigir muito para cima. Mas a alternativa seria que se encaixaria para uma compra na contra a tendência na SUSB3 se superar R$ 31,16. Depois de SUSB3, vamos falar de Rail 3, que no pregão de hoje apresentou queda de 1,87%. Olha o tamanho desse movimento de subida dela. Tem espaço para corrigir ainda no preço e no tempo? Tem. Quando eu falo no preço, é um recuo ali do Fibonacci em cima de uma retração, por exemplo, de 38,2%, que está aqui
Esse Fibonacci seria onde? R$ 18,45, ou seja, tem espaço para poder vir aqui ou até um pouco mais abaixo para depois gerar sinalização de alta a raio 3. Mas é um ativo que chama a minha atenção devido ao longo movimento de subida, que superou alguns topos anteriores. São 3 topos anteriores que foram superados, pelo menos. E dentro dessa movimentação para baixo, sinalização de fundo ascendente ali, seja na média ou até um pouco mais abaixo, seria um ativo para buscar uma compra, planejar uma compra dele em termos de swing trade a favor de uma tendência de alta de curto prazo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa live. Um grande abraço e até o próximo pregão.